Bom, pessoal, esse vídeo é sobre como resolver exercícios de física. Bom, para começar, a física não é tão difícil como parece, não é um bicho de 300 cabeças. Bom, para resolver um exercício de física, primeiro, você tem que saber a matéria. Né? O mínimo, saber a teoria da matéria. Tá? Segundo, você tem que saber as fórmulas. Física não brota do nada. Se você não souber a fórmula que você tem que usar, dificilmente você vai conseguir resolver o exercício. Aí você fala assim, tá, mas como que eu vou saber qual fórmula que eu vou usar em qual exercício? O que eu gosto muito de fazer quando eu estudo física? O primeiro passo para estudar física é você entender a teoria, como eu já disse. Depois que você entende a teoria, o que você vai fazer? Você vai fazer um resuminho das fórmulas. Vou dar um exemplo muito legal sobre o lançamento oblíquo. Quando você vai estudar, você tem uma diferença grande entre lançamento oblíquo, quando você faz aquela parábola bonitinha, ou quando o objeto cai de cima da mesa, que a mesa está aqui, então ele faz meia parábola. Então você tem fórmulas, na verdade são basicamente as mesmas fórmulas, só que um você utiliza mais fórmulas, outro você utiliza, entendeu? Então o que você faz? Você faz um desenho e coloca as fórmulas aqui no canto. E você tem, porque cada livro didático ele traz a fórmula de um jeito. Então você tem que pegar aquela forma de um jeito que você consiga entender na hora de aplicar. Tá? Por exemplo, eu como professora, quando a gente fala de lançamento vertical, eu acho que não tem necessidade de trocar o S de espaço por H de altura. Mas tem aluno que acha mais fácil. Porque, para mim, parece que você está decorando outra fórmula. Mas cada caso é cada caso. Então, assim, você fazer aquele resuminho bonitinho vai te ajudar muito. Na hora da prova, a primeira coisa que você vai fazer é escrever em algum canto em branco aquele resuminho que vai estar na sua cabeça fresquinho. Porque depois que você começar a prova, você pode confundir tal fórmula com tal fórmula, principalmente se tiver muita matéria envolvida, tá? Então, o resuminho. Tendo o resuminho, nós vamos resolver exercícios. Às vezes o livro traz algum exercício já resolvido, ou seu professor resolveu algum exercício em sala. O que você vai fazer? Você vai ter que pegar, tirar, apagar aquela resolução que o professor fez e vai tentar resolver aquilo lá sozinho. Tá, resolvi, mas deu um resultado que não era o esperado. Você vai comparar os resultados, ver o que eu errei. Qual foi o raciocínio errado? Onde você vai falar assim, nossa, não dei conta. Não foi, simplesmente. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar de novo a matéria. Você vai ver o que você não está conseguindo fixar, ok? E, em física, a gente tem muito disso. Ele te dá um exercício, por exemplo, jogador de futebol. Aí, depois, ele muda de jogador de futebol diferente. E ele vai trocando. E aí, a pessoa fala assim, eu sabia fazer com jogador de futebol. Isso me mata. O que você vai fazer? Você vai pegar exercícios parecidos, o que utilizam mais ou menos as mesmas fórmulas, mas que são dados de maneira diferente. Ou você vai pegar aquele exercício que você já sabe resolver e você vai pedir para alguém que você conhece, que saiba física, porque você tem que saber física, viu? Para fazer isso. Por favor, o seu professor ou para algum conhecido, trocar um número ou 2 números, não sei. E você vai tentar refazer aquele exercício. E a pessoa que trocou o número, logicamente, vai te falar se tá certo ou errado, né? Tá. Então, isso em física é muito interessante. Porque não tem como você usar física ou matemática fazendo um exercício. Nossa, eu sou o craque da matéria. Não é assim que funciona. E física, como matemática, ela precisa de uma certa admiração do problema, entendeu? Quando eu vou resolver um exercício de física, eu gosto muito de desenhar. Desenhos ficarem horríveis, mas o importante é você fazer com que aquele exercício tenha uma visão sua diferente. Então você tem que fechar os olhinhos e imaginar aquele exercício e imaginar se você já resolveu alguma coisa pelo menos parecida lá atrás. Você vai falar, mas não, aquele exercício eu tinha esse dado, eu precisava desse. Agora é o contrário. Opa, mas não tem como aplicar as mesmas fórmulas, entendeu? Porque o legal de física é que às vezes a gente muda uma palavrinha e aí o exercício, às vezes só a ordem das fórmulas que muda e a pessoa já não consegue resolver.
E a gente nem tem tanta fórmula assim para uma matéria só que o pessoal confunde demais porque eles querem decorar as fórmulas sem saber a real aplicação de cada uma. Então, eu tô aprendendo lançamento vertical. Então, eu vou pegar os tipos de exercício. Eu tenho exercício que eu posso lançar o objeto, ele vai subir, ele vai descer. Eu tenho exercício que eu posso simplesmente soltar um objeto. Eu posso soltar um objeto de um prédio, eu posso soltar um objeto em cima de um carro, eu posso soltar um objeto em cima de uma árvore. Eu tô soltando o objeto do mesmo jeito, ele tá fazendo... está caindo, tá? Então, tomar cuidado com essas pequenas mudanças que, na verdade, às vezes não muda nada no exercício, né? Eu já fiz isso, de você pegar aquele exercício, os mesmos dados, não mudou nada. Só que lá no exercício tava assim, um padeiro, nananã. Aí eu mudo assim, ó. Um açougueiro, nananã. Aí a pessoa fala, ai, não sei fazer. Eu mudei uma palavra. Ela fez o exercício dentro da sala de aula. Aí você fala, o que é isso? Isso chama-se estudar para a prova. A gente não estuda para a prova, a gente estuda para ter aquela matéria com a gente. Ah, mas eu nunca vou usar isso. Às vezes você não vai usar tanto naquilo de fazer cálculo. Mas no nosso cotidiano você pode usar. Às vezes a gente brinca com a caneta, a gente fica jogando coisa pro alto. Quando você for formar, que você vai jogar o chapéuzinho pro alto, você pode imaginar a força que você vai fazer para ele ficar lá em altão ou para ele não ir tão longe. Você quer pegar ele, não quer que misture o chapéu. Então, assim, às vezes a gente usa involuntariamente a física, mas com conceitos que nós temos. Por exemplo, você sabe que você não pode enfiar a mão na água quente. Por quê? Você vai queimar. Isso é um conceito físico, tá? Então, às vezes, saber física vai muito mais de você aplicar uma fórmula. É lógico, no seu cotidiano você não vai pensar assim, não, eu vou imaginar com qual velocidade que eu vou jogar isso aqui pra cima. Não, você não vai fazer isso no seu cotidiano. Realmente. Só que saber pelo menos os conceitos de física são muito importantes. Vou dar um exemplo simples. Eu tinha muita dificuldade de abrir palmito. Muita dificuldade. E aí, numa aula de física, eu falei, putz, como eu não pensei nisso antes? Dilatação. Você ferve a água ali, um pouquinho de água, ou seja o que for, vira, só que você tem que tomar cuidado, tá? Você vira o pote assim na água e esquenta só a tampa. Ela vai dilatar e vai ficar facinho de ar. Detalhe, não enfia a mão na tampa, tá? Que você vai queimar. Faz com um paninho bonitinho, né? Porque às vezes na alegria do negócio da dilatar, você vem enfia um mãozão, assim, não vai ser legal. Mas olha, é uma coisa muito simples, é um conceito físico e que você vai usar para te ajudar no dia a dia. Então não é você pensar, nossa, a fórmula de dilatação. Não, você não vai fazer isso. Mas é um conceito interessante de você saber, para você poder aplicar no seu cotidiano, tá? Então a física é importante por isso. Às vezes você vai fazer um rolo para resolver um problema, sendo que se você souber determinada coisa, você resolve ele, ó, assim. Então, física, ela está sempre no nosso cotidiano, mas na escola você tem que saber aplicar as fórmulas. Então, tenta estudar física sempre resolvendo problemas. Normalmente, livro, apostila, vem com uma batelada de exercício. Você vai falar, ai, mas na minha apostila só tem 4 exercícios. Existe uma coisa chamada internet. Ela não existe só para Facebook, ela existe. Você pode pegar o Google, tem uma coisa chamada Google. Aí você digita lá no Google exercícios, o nome da matéria. Você pode até procurar exercícios resolvidos, desde que você não olhe a resolução. Tenta resolver primeiro sozinho e aí depois você compara, ok? Então, espero que você tenha um ótimo estudo da matéria de física.